Uma equação diferencial ordinária da forma dy sobre dx igual a g de x dividido por h de y é chamada separável se há a possibilidade de escrever as expressões envolvendo x de um lado e as envolvendo y do outro lado da equação. Então, h de y vezes o diferencial dy está isolado do lado esquerdo e do lado direito tem-se g de x multiplicado pelo diferencial dx. O processo de reescrever a equação inicial no formato da segunda é denominado separação de variáveis. E na equação, g de x é uma função só de x, ou uma constante, e h de y é uma função só de y, sendo que y é implicitamente uma função de x, ou também uma constante. Depois de separadas as funções, aplica-se a integral a ambos os membros da equação e resolvem-se as integrais. Do lado esquerdo tem-se a integral de h de y dy e do lado direito a integral de g de x dx. A aplicação de cada integral vai gerar uma constante, mas não é necessário que as duas apareçam na solução geral. Pode ser apenas uma, entendendo-se esta como a diferença ou a soma das constantes da integração de cada membro. Então, a integral de h de y dy gera uma constante chamada de C1 e a integral g de x dx gera uma constante chamada de C2. Passando C1 para o lado direito da igualdade, é possível usar uma variável C que corresponde a C2 menos C1. Como primeiro exemplo, será resolvida a equação diferencial dy por dx igual a x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Escrevendo a equação na forma diferencial, ou seja, separando as variáveis, tem-se y ao quadrado dy é igual a x ao quadrado dx. Aplicando a integral em ambos os termos, tem-se 1/3 de y ao cubo é igual a 1/3 de x ao cubo mais a constante c. Portanto, y ao cubo é igual a x ao cubo mais 3 vezes a constante c. Logo, y é igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 3c. Uma vez que c é uma constante qualquer, o mesmo ocorre com seu triplo. Então, é possível simplificar a solução geral para y igual a raiz cúbica de x ao cubo mais k, sendo k igual ao triplo de c. Aplicando a condição inicial, fazendo x igual a zero, porque y é uma função de x, igualando a função a 2, tem-se que a raiz cúbica de 0 ao cubo mais k é igual a 2. Elevando ambos os termos ao cubo, tem-se que k é igual a 2 ao cubo, que resulta em 8. Então, a solução do problema de valor inicial, chamado de PVI, e a solução passando a ser particular para esse caso, tem-se y é igual a raiz cúbica de x ao cubo mais 8. Conferindo a solução geral, primeiro obtém-se o lado esquerdo da equação, a derivada de y em relação a x, e que resulta em x ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de x ao cubo mais k, e isso dividido por x ao cubo mais k. Do lado direito, tem-se x ao quadrado dividido por y ao quadrado. Portanto, tem-se x ao quadrado dividido pelo quadrado da raiz cúbica de x ao cubo mais k, multiplicando o numerador e o denominador pela raiz cúbica de x ao cubo mais k, tem-se a mesma expressão que no lado esquerdo, x ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de x ao cubo mais k, isso dividido por x ao cubo mais k.
A simplificação do denominador ocorreu porque o expoente era 2/3 e após a multiplicação, o expoente passou a ser 3/3, que é igual a 1. No segundo exemplo, tem-se 1 mais x dy e y dx. Separando as variáveis, tem-se dy sobre y igual a dx sobre 1 mais x. Aplicando a integral em ambos os termos, tem-se que o logaritmo natural do módulo de y é igual ao logaritmo natural do módulo de x mais 1, mais o logaritmo natural da constante c. Como cada integral resultou em um logaritmo, uma escolha conveniente para a constante da integração é o logaritmo natural da constante, em vez do valor diretamente. Então, o logaritmo natural do módulo de y é igual ao logaritmo natural do módulo da constante c vezes x mais 1. A simplificação usou a propriedade da soma de logaritmos naturais. Então, aplicando a exponencial em ambos os lados, tem-se que y é igual à constante c, que multiplica x mais 1. A derivada de y em relação a x é igual à constante c, correspondendo ao lado esquerdo da equação, e a expressão y sobre 1 mais x é simplificada restando a constante c. Portanto, a solução é confirmada. No exemplo 3, a equação dy sobre dx igual a 6x² dividido por 2y mais o cosseno de y. Isolando os termos com y do lado esquerdo e os termos com x do lado direito, e então aplicando a integral em ambos os termos, tem-se que y² mais o seno de y é igual a 2x³ mais c, sendo c a constante. Para esse caso, tem-se uma solução geral implícita, porque é impossível resolver a equação para expressar explicitamente y como uma função de x. No exemplo 4, a função é a derivada de y igual a menos x sobre y. A derivada de y é em relação a x, então, separando as variáveis, tem-se y dy igual a menos x dx. Aplicando a integral em ambos os lados, a expressão torna-se 1/2 de y² igual a menos 1/2 de x² mais a constante c. Multiplicando ambos os termos por 2 e isolando a constante c, y² mais x² é igual a 2c. Como c é uma constante qualquer, o seu dobro é um número qualquer, que pode ser chamado de k. Então, resolvendo o PVI, observando que a solução geral tem y², faz-se nela x igual a 4 e iguala-se a função a 3, primeiramente aplicando a raiz quadrada em ambos os lados. Assim, 3 é igual a menos 4² mais k. Elevando ao quadrado ambos os lados, tem-se que k é igual a 3² mais 4², que resulta em 25. Então, a solução do problema de valor inicial, chamada de solução particular, é y² mais x² igual a 25.